sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu me chamo Sara Ferreira, sou estudante de Direito e é com muita alegria e gratidão que começamos mais um episódio preparado com muito carinho para todos vocês. Sejam todas bem-vindas, meninas. Oi, gente, me chamo Verônica Silva, também estudante de Direito. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa troca de conhecimento, de ideias, com essas pessoas ilustres e esse diálogo respeitoso e enriquecedor. Oi, gente, eu me chamo Victoria Dias e hoje nós vamos abordar um fato que é muito importante, uma temática que é indispensável quando a gente pensa em Constituição, que é o direito fundamental à igualdade. De que forma ela pode ser mais efetiva no Brasil? Bom, e para dar início, eu gostaria de explicar para vocês como vai funcionar nossas mesas. Terão 2 mesas compostas por pessoas, nossos colegas, que irão nos ajudar a compreender melhor o tema, respondendo dúvidas, esclarecendo pontos importantes sobre esse direito fundamental. E para conduzir com excelência, nós temos aqui a nossa mesa, nossas colegas Mariana, Hanna e Camila. Sejam muito bem-vindas. E mais uma vez, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. E para darmos início, eu gostaria de iniciar já perguntando a vocês. Mari, o que significa esse direito fundamental, a igualdade? E por que sua efetivação é tão importante no contexto brasileiro? Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. E o que significa esse direito fundamental é garantir que todas as pessoas, independente de gênero, raça, classe social, tenham direitos e oportunidades. Isso porque grande parte da população, principalmente as mulheres negras, ainda vivem na margem de poder da educação de qualidade, do mercado de trabalho justo e da proteção contra a violência. Um exemplo que aconteceu nessa terça-feira, do dia 27/5 de 2025, no plenário, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é uma das mulheres mais respeitadas, né? Foi desrespeitada e interrompida de várias vezes por falas machistas, grosseiras, de suplementares homens. Tentaram calar a voz dela, tentaram fazer com que ela fosse tratada como louca. Isso mostra quanto nós precisamos lutar para a igualdade e que saia do papel para a realidade. Muito bom seu posicionamento, Mari. É muito importante, ainda mais para nós que somos um grupo formado por mulheres, a gente poder trazer essa discussão que até uma mulher que é extremamente validada, que tem mestrado, que tem doutorado, que tem um cargo político, ela é invalidada. E não está imune, né, ao machismo estrutural, ao patriarcalismo, onde a mulher é sempre invalidada, diminuída, mesmo numa posição tão grandiosa e importante como o da ministra Marina Silva, né? Isso. Realmente Nós somos sempre invalidadas, é como se a gente estivesse sempre tendo que reforçar o nosso local, a nossa fala, o nosso nossa direito. luta é muito maior. Exatamente. E para continuar, eu gostaria de trazer a nossa colega Johanna e perguntar de que maneira, né? O que precisa ser feito para que o Estado cumpra de fato o seu papel nesse processo? Então, eu vou falar sobre esse assunto. Obrigada por puxar esse gancho. É um assunto que é muito importante, muito essencial, mas muitas das vezes é muito negligenciado, né? Que é a falta de políticas públicas efetivas no Brasil. A educação é um direito que é assegurado pela Constituição Federal de 1988 e é um dever do Estado cumpri-la também, de acordo ao artigo, mas a gente vê que na realidade não é assim. Existe uma distância enorme do que está escrito e do que acontece na vida real. A ausência de políticas públicas efetivas não tem só a ver com o que a gente vê geralmente, que é as infraestruturas nos locais de ensino, falta de professores nos locais de ensino. É muito mais do que isso, é infringir um direito, infringir
o princípio da igualdade, que também está assegurado na Constituição, sabe? Então, a gente vê que em zonas rurais, em comunidades indígenas e quilombolas, em zonas periféricas, as pessoas têm muito menos acesso à igualdade, gente. E muitas das vezes elas enfrentam transportes públicos precários, as faltas de materiais didáticos. A gente vê também a falta de acesso à internet, inclusive depois da pandemia, durante a pandemia a gente viu, foi usado muito o método de EAD, de maneira remota também. Como é que essas pessoas iam utilizar dessa forma? Não tinha. Então, na verdade, o que acontece no Brasil é justamente tratar de forma desigual a sociedade desigual. Não existe essa coisa de igualdade. Ou seja, todo mundo tem direito à educação no papel. Mas é só meramente formal, porque não é isso que acontece na prática. Uma pequena parcela da população consegue usufruir plenamente desse direito. Então, a gente tem que entender que sem educação básica de qualidade, sem o acesso à universidade, sem acesso ao mercado de trabalho, o ciclo de pobreza, cada vez mais, só vai aumentar. E a desigualdade social só vai aumentar cada vez mais. Então, assim, eu acho que a gente, né, como estudante de direito, e principalmente como cidadão, a gente tem que ter esse olhar. A gente não pode deixar o Estado se eximir dessa responsabilidade, porque eles precisam fazer com que isso parem de ser apenas promessas e passem a ser coisas reais, gente. Eles precisam entender que investir em educação não é um gasto. É fazer com que aquela pessoa se sinta digna, tenha a dignidade de estudar, de trabalhar, de sair daquele ciclo e ter uma qualidade acessível. E é isso, gente. A gente tem que entender que sem educação a gente não é nada. E a gente precisa imediatamente investir nisso. Muito obrigada, Johanna. A fala de Johanna, ela destaca bem a questão da ausência de políticas públicas efetivas aqui no Brasil. E temos aqui a nossa colega Victoria Dias, que ela vem de uma família de origem indígena. E eu gostaria que ela compartilhasse conosco como é que funciona a questão da educação nas aldeias e de que forma as políticas públicas são aplicadas nessas regiões. Obrigada, Sara. É uma temática que é muito sensível para mim, como pessoa indígena. Eu sou uma pessoa indígena da etnia Paiaiá e também sou pesquisadora indigenista, então tive contato com várias comunidades originais, várias tribos, e eu posso dizer que é um problema crônico que a gente enfrenta, porque a maioria das aldeias, das tribos, não tem uma escola. Quando tem, é uma escola de qualidade muito rudimentar, né? Normalmente os professores são voluntários, não tem material didático, às vezes você tem que colocar mais de uma série juntas, e muitas vezes não tem nem essa escola precária. Os alunos têm que andar por vários quilômetros, procurando, muitas vezes não tem um transporte adequado. A gente vê em comunidades do norte, do Pará, que tem que atravessar quilômetros em canoa para poder chegar a uma escola. Então, como a gente quer que esse aluno, né, essa pessoa indígena, ou quilombola também, que os irmãos também participam dessa mesma problemática, possa competir no futuro no mercado de trabalho com pessoas que tiveram a vida toda, as melhores escolas particulares, com os melhores professores, com vários reforços. É impossível, gente. É realmente uma concorrência muito desleal, não por falta de capacidade ou por falta de tentar, mas porque falta realmente o maquinário para que ele consiga chegar. E aí a gente vem, mas hoje em dia tem cotas para pessoas indígenas, mas isso é outra problemática completamente falha que o nosso governo faz, porque não adianta eu dar 5 cotas para o indígena, sendo que ele pode até chegar a acessar essa universidade, mas como ele vai se manter lá sem o ensino básico? Como é que ele vai acompanhar os outros colegas de turma? Para ele ser ridicularizado lá dentro? Então, falta trabalho de base na estrutura da nossa educação, para que faça com que todos, de uma forma equitatória, mais do que igualdade, a gente tem que falar de equidade, porque o indígena ele precisa que você dê mais estrutura para que ele consiga estudar.
Então, de forma equitatória, você forneça uma educação de base para que ele possa competir de igual para igual lá na frente com a outra parcela da população. E um outro ponto, assim, importantíssimo, nós, enquanto seres humanos, eu, enquanto mãe, me sinto na obrigação de... Eu estou educando uma vida, eu estou orientando. Então, eu me sinto na obrigação de mostrar ao meu filho que as políticas públicas, elas não são meritocracia. Elas são o nosso dever de devolver a essas pessoas aquilo que fomos nós que no passado tiramos, né? Então, assim, as cotas e seja lá qualquer outra política que venha para somar com o indígena, com o quilombola, com o aluno da rede pública, que não pode ser comparado ao aluno da rede particular, ainda é muito pouco perto de tudo o que nós tiramos dessas pessoas. Sem né? contar que também essa dificuldade no acesso à educação, à escola, a dificuldade no percurso de ir até a escola, que são muitos quilômetros que tem que andar, ou tem que pegar o ônibus, tem que pegar um barco, andar e pegar o ônibus, muitos acabam até desistindo. A gente não fala só da questão do indígena, mas do quilombola, pessoas também que moram em zonas rurais. Acabam até desistindo de estudar, de ir para a escola e acabam trabalhando nas opções que encontram ali na região onde eles moram, né? Normalmente vão para o trabalho braçal. Exatamente, a gente acaba jogando essa parcela da população que já é marginalizada sempre em subempregos, né? Porque é o que sobra. Porque se a gente não dá educação de qualidade, não dá um acesso real aos direitos que a nossa própria Constituição prevê, ela vai acabar indo ou para a criminalidade ou para empregos marginalizados, para subempregos, ganhando sempre um salário mínimo ou abaixo sobra, do né? salário mínimo. É sempre o que sobra. É sempre o que Até sobra. quando? E hoje tem a exigência de que se tenha, no mínimo, o ensino médio, para você até conseguir esses empregos de um salário mínimo. Exatamente. Justamente, a gente chega nos subempregos, a gente chega na margem realmente do que é marginalizado, o emprego que ninguém quer, o que vai sobrar para essa população que já sofre tanto, né, que já é tão marginalizada. E agora, para dar procedimento, eu queria chamar a nossa colega Camila, né, para ampliar um pouquinho a nossa compreensão, poder falar quais medidas educativas e de conscientização a gente poderia adotar para que a gente chegue nessa igualdade. Então, meninas, falar de educação e como a educação pode transformar a sociedade e combater a desigualdade no Brasil é um tema que é fundamental, né? A gente precisa, como eu falei, a gente enquanto mulher mais sensível, não que homens não sejam sensíveis, mas enquanto mães, pessoas que estão orientando outras vidas, a gente precisa estar cada vez mais falando sobre isso, catequizando essa ideia na cabeça das nossas crianças. Muito mais do que leis, preciso mudar mentalidades, e isso começa nas escolas, como a gente está aqui o tempo todo batendo isso, né? A escola, a educação é fundamental para esse crescimento e essa mudança de mentalidade. Uma educação valoriza diversidades, ensina direitos humanos, ensina respeito, forma cidadãos mais conscientes e prepara esses cidadãos para a vida em sociedade. Aí vem aquela pergunta, a Constituição, ela deveria ser ensinada nas escolas? Eu acredito que sim, não na sua totalidade, mas que essas crianças passem a ter contato desde o início para que elas possam vir a ser cidadãos melhores, cidadãos mais conscientes, né? E que possam estar mudando a realidade do nosso país. O artigo 205 da Constituição diz que educação serve para o desenvolvimento da pessoa e para o exercício da cidadania. Ou seja, conhecer os seus direitos é o primeiro passo para essa mudança e é um passo fundamental para a luta, né, pelos seus direitos. Também não dá para a gente ignorar a importância das mídias, das redes sociais. Quando a mídia ela vem de forma respeitosa, ela vem de forma a tratar a diversidade de forma igualitária, ela é positiva e ela traz mudanças, né? Agora, quando ela vem com estereótipos, fake news e mentiras,
aí já passa a ser um aumento da desigualdade desrespeitoso. Para isso é essencial que a gente use a educação, as mídias e as redes de forma responsável, para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas a informação verdadeira, a informação respeitosa, e que a gente possa estar desenvolvendo esse papel de mudança e de igualdade. Eu, como mãe e pessoa neuroatípica, eu tenho TDAH e eu tenho um filho autista, eu trago esse assunto porque, assim, hoje em dia, falar sobre pessoas neuroatípicas virou moda, né? Já não se respeita mais a diferença do outro. Gente, TDAH virou moda, todo mundo tem. Mas a informação para respeitar e tratar aquelas pessoas dentro das suas necessidades, porque existe uma necessidade especial. Não é... eu só sou esquecida. Não, eu não só sou esquecida. Eu tenho outras questões que trazem barreiras na minha vida. Eu sou uma mãe atípica que sofri com uma tentativa de expulsão do meu filho da escola, porque até então ele não tinha um diagnóstico e as outras mães não entendiam. Então é necessário um papel, é necessário um diagnóstico para que aquela criança não seja marginalizada. Entendeu? Então, assim, começa desde a infância. Eu, como mãe, sempre busquei que o meu filho respeitasse o próximo para que ele fosse respeitado. E a gente precisa respeitar e ter conhecimento e educação para que a gente possa vir ter um país, né, um mundo, uma sociedade mais igual. Camila, ela tocou num ponto interessante sobre o ensinar a Constituição nas escolas, ensinar os alunos quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Exatamente. Não, e também eu acho interessante ensinar sobre a questão da política, Sim. a questão de economia, para que esse aluno ele se forme, ele saia preparado, né, para a vida. Uhum. Verdade, é uma coisa que falta muito na nossa educação, é esse ponto. A gente não tem educação política de verdade, a gente não é preparado para realmente pensar, raciocinar, saber como funciona a nossa máquina pública, saber lutar pelos nossos direitos. Nós não temos essa preparação na escola e seria, como ressaltou as colegas, extremamente importante passar a ser implementado. Exatamente. Dando seguimento, tenho o prazer de convidar nossas digníssimas colegas e chamo aqui Ana Vitória, Giovana e Valmeire para a nossa segunda rodada de conversa. Olá, pessoal. Retornamos à nossa mesa com um novo ciclo de debate que está composta pelas nossas colegas Valmeire, Giovana e Ana Vitória. Bem, o nosso tema do nosso podcast, nosso Pode Endireitar, é como tornar o direito fundamental à igualdade. Na nossa primeira roda de conversa, nós discutimos um pouco sobre a questão da educação, sobre políticas públicas efetivas. E agora, nesse momento, nós iremos falar um pouco sobre a questão de como é que funciona a igualdade na questão do ambiente de trabalho. Dando continuidade ao nosso tema, é importante salientar também a questão da desigualdade que, infelizmente, acontece em vários âmbitos da nossa vida. Mas que, nesse momento, a gente vai abordar essa questão da desigualdade no ambiente de trabalho, porque, querendo ou não, sabemos que a igualdade que a Constituição Federal garante nem sempre se concretiza na prática, não é mesmo? Bem, e eu gostaria que Giovana compartilhasse conosco, né, sobre como é a sua perspectiva sobre esses desafios de tornar o nosso ambiente de trabalho mais igualitário. Bom dia, meninas. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? É muito bom para mim estar aqui. E primeiro, o crescimento exacerbado da desigualdade no ambiente de trabalho, além de ser uma indignação para a sociedade, né? Ele também infringe o artigo 7º da Constituição Federal de 1998, onde fala sobre... onde proíbe a diferença salarial de funções e admissões por motivos de sexo, idade, cor, né? Então,
além de, como eu falei, ser uma indignação, a gente tem no papel falando sobre essa proibição, mas na teoria não existe, né? E o principal alvo dessa desigualdade acaba sendo as mulheres, por ser vista como um elo frágil, como alvo de fácil acesso, de fácil comoção, né? E essas mulheres já têm uma bagagem de casa, de toda a sua vida pessoal, e aí chegam no ambiente de trabalho e ainda tem que lidar mais com esses desafios, que são coisas como assédio, violência verbal ou física, a desigualdade de salário, que muitas empresas ainda pecam dessa situação, né? Agressões, porque eu conheço mulheres que já sofreram agressão dentro do trabalho, entendeu? Aí, e são desafios que existem soluções, e soluções fáceis e de rápido acesso, como políticas públicas voltadas para falarem sobre a desigualdade e exaltarem, né, a igualdade de salarial, a igualdade entre homens e mulheres, né? Podem ser feitos projetos de inclusão para essas mulheres, podem ser feitos canais de denúncia para que essas mulheres se sintam paradas, terem ao que recorrer, né? E como eu falei, são medidas competentes e que não são feitas por negligência da parte das empresas e de alguns colaboradores também, né? Porque eles fecham os olhos para essa situação, passam um pano e fingem que esse desafio não acontece dentro do ambiente de trabalho. Muito obrigada, Giovana. E quando você fala sobre a questão da desigualdade no mercado de trabalho ou até no espaço, né, nas empresas, a gente precisa salientar também que essa desigualdade já começa na entrevista de emprego. Sim. Quando o entrevistador ou a entrevistadora pergunta: você tem filhos? Como já aconteceu comigo, de me perguntarem: tem filhos? Não. Pretende ter, sim, mas você pretende ter filhos quando? Como se isso fosse trazer um problema para a empresa. Ou em uma outra entrevista, que todas as entrevistas que eu já fiz, sempre eles me fizeram essa pergunta, e eu falei: tenho filho, sim. Ah, mas você tem rede de apoio? Tenho. Mas a sua rede de apoio funciona? Porque a gente precisa de uma rede de apoio que funcione, para não ter desfalque na empresa. Então, infelizmente, essa é uma realidade que nós, mulheres, enfrentamos todos os dias. E o mais triste é que essas perguntas, na maioria das vezes, são vindas de mulheres. E são perguntas também que não são feitas para homens. Tipo, só a mulher que tem a responsabilidade com o filho, o homem também não precisa se ausentar caso o seu filho fique doente, caso o seu filho precise de uma assistência maior, só a mulher que tem essa responsabilidade. É uma maneira estrutural de dizer, né, que o filho é sempre da mulher, né? Que ele pode ou não ser do homem, né? É a questão do machismo estrutural que a gente passa, né? De pensar que a mulher deve receber menos. Por quê? Porque a mulher engravida, porque a mulher menstrua, porque a mulher pode vir cercada de problemas que podem trazer prejuízo financeiro para a empresa. É o pensamento que muitos empresários machistas têm quando boa parte das profissionais brilhantes que temos são mulheres, né? As mulheres cada dia mais se destacando no mercado de trabalho, mesmo com a estrutura machista que temos. E muito pelo contrário, né? As mulheres sempre estão ali no topo, buscando suas atividades do dia a dia. Muitas das vezes até sobrecarregada. Tem mulheres que até falam: eu preciso de um tempo para me cuidar, porque elas se doam demais nas atividades. E logo que falam que são um gênero frágil, por que não é um gênero frágil para fazer todas as atividades, para ficar sobrecarregada? Sim. Então, mais uma vez, visto que esse tema é um tema muito importante, é crucial, e bom frisar aqui, porque temos uma Constituição, um livro cercado de leis, e essa Constituição está servindo de quê? Essa Constituição está servindo só na teoria, porque na prática, não só na igualdade das mulheres, mas em outros quesitos que temos leis para isso, mas que na prática não são executadas. Não adianta só ter, as pessoas têm até mesmo acessibilidade de como ir atrás dos seus direitos. Isso. Então, todas as pessoas têm que correr atrás mesmo, gente, porque é um direito que você tem, você não pode ficar calado. Ai, porque o Estado está acima de mim, tem voz, e você também tem voz, você é da população. Sociedade é formada por isso, população, Estado e entre outros. Está na Constituição também, né? Direito de todos, né? Muito obrigada, Gil. Vamos dar continuidade e
fazendo uma nova pergunta, indo para um outro tema que é sobre acessibilidade. Temos aqui nossa colega Vitória, que nos irá falar um pouco sobre a questão da acessibilidade, porque eu tenho a sensação de que quando a gente fala em acessibilidade para pessoas que são PCDs, pessoas que possuem deficiência, as pessoas pensam em rampas, em elevadores adaptados, mas a acessibilidade, ela vai muito além disso, não é mesmo? Sim, claro. Vai muito além de rampas, elevadores, filas preferenciais. Quando falamos de acessibilidade, o direito da pessoa com deficiência física é um contexto muito mais amplo. Por exemplo, tem a acessibilidade, né, que é a acessibilidade postural, que é aquela que garante que todos possam se comunicar, seja através de libras, de audiodescrição. E tem também a acessibilidade digital, que é aquela acessibilidade que vai garantir que sites, aplicativos sejam mais acessíveis para as pessoas, por exemplo, que têm deficiência visual, né? Então, a acessibilidade é um conjunto de ações nossas, né, que garante que toda pessoa com deficiência possua dignidade, possua acesso a lugares. Então, a Lei Brasileira, inclusive, de Inclusão, né, de 2015, ela garante o trabalho, né, o acesso ao trabalho, à educação, ao transporte, a espaços públicos. E, assim, nós, como pessoas, devemos, né, parar, pensar, repensar, né, sobre o que a gente tem feito, porque muitas das vezes somos preconceituosos e nem sabemos, né? Muitas das vezes fazemos piadinhas, gracinhas, coisas que ofendem, que ferem. Então, devemos prestar muito atenção àquilo que fazemos, né? E a cada dia que a gente venha mostrar para essas pessoas o quanto que somos conscientes sobre a acessibilidade. E além disso, são pessoas que já se sentem excluídas da sociedade, querendo ou não. E cadê esse preparo? Cadê essa estrutura, mais uma vez? Pagamos tantos impostos e taxas, então isso tem que ser usado de uma maneira consciente. Usado para essa inclusão dessas pessoas, mais uma vez ressaltando o quanto está infringindo o direito fundamental de uma pessoa humana. Verdade. Ao longo desse episódio, podemos ouvir diferentes opiniões, diferente compreendimento das pessoas, e com isso, esses pontos de vista que revelam como essa desigualdade ainda marca, querendo ou não, sim, a vida de muitas pessoas. E pensando nisso, Val, eu queria que você trouxesse aqui para nós qual é a urgência mesmo de trazer esse tema para a sociedade em si e que tipo de provocação ele vai trazer para nós. Desde já eu quero agradecer o convite e dizer a vocês que para mim é uma honra estar aqui do lado de vocês, estudantes de direito, futuras doutoras, futuras juízes, advogadas, e que eu sei que tem comprometimento com a opinião pública e a sociedade. E respondendo a pergunta de Verônica, que é tão pertinente, eu me faço essa pergunta. Por que é tão urgente trazer esse debate para espaços como este? Porque a crescente desigualdade, gente, não é uma teoria distante. Ela está nas ruas, nos salários, nas escolas, nas oportunidades que uns têm e outros não. E quando a gente silencia, nós silenciamos sobre isso, a injustiça vira rotina, acaba virando rotina. O que é errado passa a ser certo. Parece ser normal. Então, discutir igualdade num podcast como o nosso é dar voz a quem foi historicamente silenciado. E romper o ciclo da indiferença, né? O que a nossa colega Camila falou a respeito da experiência ruim, e eu me sinto solidária a ela. A experiência ruim que ela teve com o filho dela na escola. Então, falando de igualdade, é provocar mudança, gente. Porque quando a gente entende, a gente se importa. E quando a gente se importa, a gente age diferente, como Camila está agindo, começou a agir, que foi em busca dos direitos do filho dela, em busca do direito dela enquanto sociedade, do direito dele enquanto sociedade. Em busca das políticas públicas que temos direito, sim.
E esse tipo de conversa nos faz olhar com mais empatia e questionar privilégios e perceber que a sociedade que queremos começa nas escolhas que fazemos todos os dias. Eu deixo uma pequena reflexão aqui para nós. A igualdade começa quando enxergamos o outro como alguém que importa. Ninguém é livre enquanto alguém for deixado para trás. Muito obrigada, Val. Muito obrigada, Val. Quando falamos em direito, não estamos falando apenas de leis escritas em tribunais distantes. Estamos falando da vida real, do direito de existir com dignidade, de ser respeitado, de ocupar espaços, de poder sonhar. Estamos falando sobre o direito. Direito é isso. É uma forma de organizar a convivência para que ninguém seja deixado para trás. E alguns direitos são tão essenciais que o titulamos de direitos fundamentais. Essa palavra fundamental vem da ideia de base, de alicerce. São os direitos que sustentam tudo o que somos e tudo o que podemos ser. Mas o que é, de fato, igualdade? Não é tratar todos exatamente da mesma forma. É reconhecer que cada pessoa traz consigo mesma histórias diferentes, cicatrizes diferentes, e por isso precisa de condições diferentes para alcançar oportunidades diferentes também. Igualdade é olhar para o outro e dizer: você também importa, a sua cor importa, você por existir importa, e o seu lugar, mais uma vez, na sociedade importa. E aí vem a pergunta: como transformar tudo isso na realidade? A gente deveria começar com a coragem de realmente assumir as injustiças que ainda existem no nosso país. O genocídio indígena que acontece todos os dias e não olhamos por quê? Porque é um indígena lá no norte, é um indígena lá na comunidade do Nordeste que está morrendo, não diz respeito a mim, ao racismo estrutural que está na nossa sociedade todos os dias, mas não está me atingindo. A gente fecha os olhos e trata coisas assim como normalidade. Então a gente deveria começar a encarar essas injustiças de frente para que a gente possa de alguma maneira repará-las, pensar em projetos, em políticas que possam de uma forma efetiva ouvir essa população e pensar em um plano para poder reparar essas questões e garantir assim o nosso direito fundamental, a igualdade de fato na prática e não somente teórica. A gente não pode ver só a igualdade nos livros, os direitos fundamentais nos livros e não ter acesso a ela no nosso dia a dia. Não só encarar de fato, mas como também reivindicar aquilo que é seu, aquilo que você possui. E que nunca nos esquecemos, o direito não é feito apenas para proteger os mais fortes, sobretudo para amparar os que mais precisam. Porque a justiça, no fim das contas, é dar humanidade a quem por tanto tempo foi desumanizado. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. E finalizamos o nosso podcast Pode Endireitar com muita alegria e a certeza que essas trocas de conhecimento contribuíram muito para refletir sobre esse direito que é extremamente crucial. Eu quero agradecer a participação e a contribuição de todas vocês que fizeram esse momento acontecer. Muito obrigada. Eu queria agradecer a participação de todas vocês, da nossa turma, esse grupo de mulheres maravilhoso que a gente conseguiu reunir aqui, com tantas vozes, tantos debates, tantas pautas importantíssimas. E convidar vocês para o nosso próximo episódio. Até o próximo Pode Endireitar. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, meninas.